Olá, hoje nós recebemos o deputado estadual, doutor João, do MDB, para trazer um pouco aí do balanço dos seus projetos, da sua atuação junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A gente sabe que esse fim de ano está bem corrido, né? A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer de novo estar aqui falando com vocês. Um site que a gente estava conversando antes, um site bem interessante, onde pontua muito com a verdade. Então é um prazer estar aqui, fazendo um balanço do que parece que nós já vamos fazer quase um ano, né, que nós estamos lá na Assembleia. Gestão, né? Está acabando o ano e foi um ano assim, um ano proveitoso. Foi um ano principalmente de aprendizado, né? Eu sou médico por formação, 38 anos de formado, e um dia eu resolvi ser candidato, fui iluminado, que ganhei a eleição, e começamos devagarinho, escutando muito, falando pouco, né? Escutando. E agora já estamos colocando um pouquinho as manguinhas de fora, começamos a falar um pouquinho e aprendendo principalmente essa engrenagem da Assembleia. Essa engrenagem política, como que funciona. Porque a gente chega muito ansioso. Eu, pessoalmente, por causa da minha profissão, a minha profissão exige muito imediatismo. Eu estou com um paciente, ele está na beira de um leito, está muito grave, está para morrer ou não, então depende da minha atuação. Então, eu por natureza sou assim, imediatista, né? E ali não, ali tem que ser devagar, tem que conversar, não sou eu que decido, é um monte de gente que decide, tem mais 23 colegas, tem o governo, tem os secretários, aí você tem que ir atrás. Então isso aí no começo eu senti muita dificuldade, né? Pelo meu fato de eu ser a vida inteira imediatista. Mas agora a gente já está acostumando bastante, está observando. E o engraçado, esse final de semana mesmo eu estive na minha base em Tangará, que as pessoas cobraram de mim alguma coisa nesse sentido. Mas eu achei que se eu fosse chegar lá, resolver muito rápido as coisas, né, pelo fato de o senhor ser médico. Falei, então eu também achei, mas não é bem assim que funciona. A gente inclusive o recebeu aqui no início da gestão, né? A gente vai deixar até um card aqui com essa entrevista falando da sua eleição e das suas expectativas, né? Então, assim, o que o senhor destaca nesse ano de projetos que o senhor conseguiu propor, debater lá na Assembleia, que foi possível? Nós fizemos bastante projetos, nós fizemos mais de 70 projetos de lei, né? Sendo que alguns, assim, que de impacto, na minha opinião, bastante interessante. Um foi, que já foi sancionado, né? Foi o do empoderamento da mulher. Colocar isso em lei, já foi sancionado pelo governador. Que está muito na moda você falar da mulher e os direitos da mulher, os direitos fundamentais, e que ela tem que ter o mesmo salário, que ela tem que ter as mesmas, né, os mesmos privilégios das pessoas, e que a gente vê na prática e todo dia, e parece que está aumentando. Né? Essas mulheres, elas não divulgavam nada do que acontecia, não é que está aumentando, já existia. Então, esse projeto de lei, hoje é lei, né? Eu analiso ela como uma frase só. Eu acho que a mulher, essa lei reflete isso, a mulher precisa de respeito. O respeito, na minha opinião, também está muito na moda esse termo, precisa de respeito. Respeito, que ela tendo um respeito com a sociedade, independente da cor, da raça, do credo dela. E outra coisa que ela necessita é de oportunidade. Se você tem um respeito e oportunidades, né, agora você não precisa fazer lei. Isso que é engraçado no Brasil, né? Você tem que fazer uma lei para isso. Essa lei está lá no papel. Será que ela vai ser seguida? Será que a gente não tinha que ter uma educação para a gente respeitar, não só a mulher? Hoje, por exemplo, é Dia Mundial do Deficiente Físico. Tem que ter lei para proteger o deficiente, lei para proteger a mulher. Eu acho que isso aí devia estar dentro da gente. Nós devíamos ser educados. A educação seria tudo, né? Em Mato Grosso existe uma lei para garantir o direito da mulher a amamentar o filho em público, né? Você já pensou? Precisou fazer isso, Precisou né? fazer uma lei? Essa lei do empoderamento que o senhor conseguiu, essa sanção, ela na prática, o que ela garante para a mulher? É área de trabalho, é saúde? Não, é em todos os sentidos. É oportunidade. Oportunidade num trabalho, ela tem um salário igual para todo mundo. Na área de saúde, que ela tem que ter todos os direitos
um direito que você falou aí de amamentação, um direito de ela ter condições específicas de procurar uma saúde pública, onde ela possa ser atendida, por exemplo, uma mulher grávida. Uma mulher grávida, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mulher fica grávida, ela é tratada assim a pão de ló, um exemplo. Sim, e não tem lei nenhuma para isso não, porque ali vai ter um americano que vai nascer. E nós devíamos ter isso aqui, proteger essa senhora, essa mãe que está gerando um filho, né? Então, assim, você tendo, é uma situação que você melhora muito a condição de vida dessa pessoa. Assim, talvez essa lei seria mais por uma reflexão. Eu acho que a gente tem que refletir em relação ao que está acontecendo com a mulher hoje em dia. Porque o massacre está sendo muito grande, o feminicídio está sendo muito grande, e todos os dias a gente está vendo, mas aumentou. Não, não aumentou, sempre existiu. Né? Tem outro projeto de lei que foi feito lá, que nós fizemos lá, um colega fez, eu até fiz, ele já tinha feito, sobre delegacia da mulher. Delegacia da mulher à noite e final de semana não funciona. Não funciona. Ué, mas é o final de semana que o maridão toma umas cachaças a mais e que chega em casa, de repente vai bater na mulher, vai agredir a mulher. E à noite também, a hora que essa mulher chega do trabalho, a hora que o companheiro chega do trabalho, de repente não sei o que aconteceu lá. E ela não tem, ela tem que esperar uma segunda-feira para ir numa delegacia normal para denunciar. Só que hoje em dia elas estão perdendo esse medo e estão denunciando. Então a gente tem a sensação que está aumentando. Não está aumentando. As estatísticas estão... Sempre existiu, agora, né? Deputado, a gente, até aproveitando esse assunto, a gente teve aqui recentemente uma médica obstetra, o senhor deve conhecer, a doutora Caroline Pacola, né, que ela trabalha muito com a conscientização para o parto normal, né, e oferecer o máximo de estrutura e para a mulher ter condições de ter esse parto normal. E ela fez aqui uma provocação, que na verdade, assim, existe já a previsão da analgesia para o parto, mas não é na prática, não se atua na prática, não se oferece isso para a mulher como uma alternativa para ela ter um parto normal sem dor. E claro que nos hospitais privados, os médicos, né, podem oferecer, ou a mulher pode pedir, isso demanda também a presença de um outro profissional médico, um anestesista, mas no SUS isso não acontece, né? E assim, e ela fez essa provocação, será que nós vamos precisar de uma lei para obrigar os hospitais a colocarem, oferecerem analgesia do parto, que isso já aconteceu lá atrás, quando permitiu a presença de um acompanhante, né, com a mulher que estava em trabalho de parto, e isso ajudou muito também na questão emocional, psicológica, né? O senhor pensa já teve algum contato? Poderia, por exemplo, os deputados médicos da Assembleia assumir essa causa e trazer isso como uma lei aqui para Mato Grosso? Mas poderia sim. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu tive uma funcionária que recentemente, eu estava em Tangará da Serra e eu estava vindo para cá. Aí a minha esposa encontrou com essa funcionária de manhã na clínica. Olhou para ela e brincou assim, Adriana, eu acho que você vai ganhar neném hoje. Mas não deu assim uma hora, a menina começou a querer entrar em trabalho de parto. Foi para o hospital. Eu passei no hospital antes de vir para Cuiabá. Mas não demorou. Ela teve um trabalho de parto, com dor. Né? Eu sei que a hora que eu cheguei, deu 3 horas de viagem, nós chegamos aqui, ela já tinha ganho o neném, né? Já tinha ganho o neném, e eu comentei isso aí, inclusive com a minha esposa. Eu falei, engraçado, né? Não, porque antigamente, inclusive, quando era a época do INPS, tinha esse procedimento. Você ter um parto sem dor, fazer uma analgesia, né? Que você ter. Agora, eu acho que essa provocação é muito válida, porque nós temos a Comissão de Saúde da Assembleia, nós somos em 4 médicos, e mais um outro colega que ele é funcionário de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, ele é gestor em saúde, né? E aí eu acho que você pode ter certeza. Eu vou até, se você puder me arrumar o telefone, o contato dessa colega, para eu convidá-la na próxima reunião da Comissão de Saúde, ela como obstetra, eu convido ela para fazer uma explanação
rapidamente, Sim. e nós podemos fazer Porque, uma assim, boa na ideia. verdade, a gente falando em empoderamento feminino e se divulga tanto a importância, a diferença, o parto normal é mais saudável, é menos risco para a mulher, só que muitas vezes a mulher ela tem o medo da dor e a própria doutora Caroline falou que existem até exercícios e coisas que podem fazer com que ela Sim. minimize, né? Eu contei a minha experiência, eu tive o parto do meu filho com 22 horas de trabalho de parto, ao final eu precisei da analgesia. Né? E assim, e é claro que certamente a analgesia vai ser avaliada e não vai ser aquela coisa, né, a mulher já... Mas assim, a mulher não precisa parir com dor, né, doutor? Não, em hipótese alguma. E outra coisa, é o que você falou, um parto normal, né, você tem alta no outro dia, você vai para casa. Sim. Você vai para casa, você vai amamentar seu filho, você vai levantar, você vai andar, você vai tomar um banho, acabou, você está inteirinha. Essa moça que trabalha comigo, 3 dias depois ela estava andando lá na clínica, minha mulher falou, vai embora daqui, o que você está fazendo? Não estou sentindo nada. Ainda, né? Quer dizer, então o que acontece? Eu acho que eu vou convidar a doutora, depois você me dá o telefone, vai ser o maior prazer tê-la com a gente, que ela é da área, ela é experiente, e ela pode nos dar subsídios para, através da Assembleia Legislativa, a gente fazer isso aí. Então fica esse compromisso, gente. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Isso, que, olha, a gente quer lá para frente anunciar. Sim, que ainda mais eu que fiz essa lei do empoderamento da mulher, eu vou deixar a mulher sofrer, pelo amor de Deus, não posso, né? Bom, então fica esse compromisso. Eu tenho que dar exemplo, né? Vamos colocar, de repente a gente vai anunciar ainda. E eu te aviso, mão. inclusive no dia que a gente for, eu vou pedir para minha assessoria, o dia que a gente tiver essa reunião e convidá-la, você vai ser convidado para participar também. A gente vai como testemunha de 22 horas de parto, de trabalho de parto, né? É um sofrimento. Bom, então assim, vamos seguindo então as nossas pautas, que a gente sabe que a gente não tem muito tempo e tem bastante informação para a gente transmitir, né, doutor João? Falando um pouco aí dos projetos também que o senhor já propôs e agora até a sua assessoria chegou contando, é uma notícia para quem estuda em faculdade privada. E às vezes precisa fazer rematrícula, perde prazo, precisa fazer prova de novo. O senhor conseguiu uma conquista aí? Foi sancionado hoje, né? Já tinha uma lei parecida, semelhante no Rio de Janeiro, e a gente lendo, tendo informação, foi sancionado hoje o seguinte, é a rematrícula, você fazer uma prova, você perder a prova, tem que fazer outra prova, tudo na escola privada, você tem que pagar. Tudo você paga, você tem direitos, pouquíssimos direitos, né? E os deveres são muitos. Porque é um absurdo você estar doente, por exemplo. Você tem uma prova, hoje à noite você ficou doente, ou tem algum problema qualquer, problema particular sério, e você não pode fazer a prova. E depois você vai fazer a segunda chamada, que eles chamam. E aí, para fazer essa segunda chamada, normalmente tem dias marcados, tudo direitinho, você tem que pagar. A rematrícula... Por que você vai pagar a rematrícula? A rematrícula aqui é um 13º. Então nós fizemos esse projeto de lei e tivemos a felicidade, foi sancionado. Chegou a informação, foi sancionado hoje. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Nós temos muito aluno carente, sabe, que eles trabalham de dia e para fazer uma faculdade à noite, todo o salário deles praticamente muitas vezes vai ali para pagar a faculdade. Faz um financiamento. Sabe, fazer financiamento, fazer um monte de coisa. E além de ter que pagar outras taxas, eu acho. Então nós achamos isso um absurdo e fizemos esse projeto e graças a Deus foi sancionado hoje. Então fica aí essa garantia. A gente sei que está em faculdade, dá uma olhada, leva, né? Procura ali Foi sancionado hoje, a lei entra em vigor a partir de hoje, no dia 3 de dezembro de 2019. Boa notícia, uma economia aí. E é final de ano, as pessoas vão ter que fazer rematrícula, justamente. Vão ter que fazer segunda chamada, já avisou, tem uma lei lá, não pode cobrar. Bem boa época, né? Deputado, uma outra questão, o senhor propôs aí uma alteração na Constituição Estadual, né, uma PEC, então, para alterar aí o prazo de análise das contas do governo pelo Tribunal de Contas, né? Queria que o senhor explicasse o porquê a alteração desse prazo. Realmente, eu fiz isso aí, eu conversei com várias pessoas e o que eu via de prefeitos, e a gente vê, acompanha pela imprensa, e conversando com alguns conselheiros, o que acontece? Você tinha um prazo, esse prazo nunca era seguido, nunca dava tempo, então aí tinha que fazer de novo. O que acontecia? Era 60 dias. É muita coisa para o Tribunal de Contas analisar, seria fácil de uma prefeitura, de uma cidade pequenininha.
E aí, de um governo do Estado, de uma prefeitura de uma cidade acima de 100 mil habitantes, é muito detalhe para ver. Então, é por isso até que o Tribunal de Contas, na minha opinião, ele, por exemplo, aprovava e tinha lá 80 situações que era para rever. Porque eu acho que não dava tempo dele ver tudo. Então, com isso, ninguém perde nada, que na realidade, se você for analisar, na prática já até acaba existindo isso, então você põe, eu fiz uma emenda constitucional para deixar, em vez de 60 para 120 dias, que as pessoas teriam mais tempo para analisar com cuidado, para depois não ficar voltando, indo e voltando, sendo discutido uma situação que não foi estudada. Então, se você estudar, se o Tribunal de Contas tiver tempo para estudar melhor o que está acontecendo, analisar essas contas, eu acho que facilita para o Tribunal de Contas e facilita também para as prefeituras e para o governo do Estado. Essa está em tramitação, essa proposta tá. ainda. É uma PEC, né? Tá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente já está com um tempo também bastante avançado na nossa entrevista e eu queria falar um pouquinho de futuro político, de projetos aí para o ano que vem é ano de eleição, né? O senhor vem de um município, né, Tangará da Serra, em que pega fogo a eleição municipal, né? Como é que como é que estão os seus projetos? O senhor pensa em sair candidato a prefeito em Tangará ou quem o senhor apoiaria? Esse final de semana, inclusive, eu estive lá, eu estive até num lugar lá que é a feira que eu tanto adoro, a feira de Tangará, eu falo que é a melhor feira do estado de Mato Grosso. E eu fui muito cobrado sobre isso, né? De ser candidato. Eu descarto, eu não sou candidato de maneira nenhuma. Eu acredito que eu aqui em Cuiabá, na Assembleia Legislativa, eu posso ajudar muito mais, não só Tangará, como a minha região ali, toda a região. A gente envolve, esse dia eu estava contando, da onde eu atuo, basicamente, que vai até Aripuanã com Nisa, são 26 cidades. Nossa. E só tem eu de deputado estadual. É uma coisa muito... É por isso que as pessoas falam assim, nossa, você anda demais, eu te vejo em cada lugar, mas eu venho de uma base que é muito grande, só se elegeu, só eu que fui eleito. Então eu não sou candidato, para ser bem objetivo, e nós vamos analisar, porque eu brinco que Tangará da Serra hoje tem mais pré-candidato a prefeito do que pré-candidato a vereador. Então eu acho que deixa dar uma sentada, muitas pessoas estão querendo sair agora já se queimaram um pouco, você entendeu? Então, vamos analisar, eu vou ter que fazer pesquisa, tem que dar uma injeção de o que vai fazer, uma injeção de proposta dessas pessoas que são pré-candidatos. O que eles pretendem? Tangará é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, que está necessitando urgente de um crescimento, uma cidade que tem um comércio maravilhoso, um comércio muito forte, mas nós precisamos levar indústria. As estradas agora, desde quando nós assumimos, né, com a nossa amizade, com o nosso respeito que a gente tem com o pessoal da Sinfra, arrumou bastante nossas estradas, e nós precisamos do quê? Nós precisamos de indústria, nós precisamos de geração de emprego em Tangará da Serra. Não pode ficar só no comércio e no agronegócio. Nós temos que evoluir para um ramo industrial, levar indústrias, porque tem poucas indústrias que geram bastante emprego lá. Tem umas 3 ou 4 só. Então o que acontece? Nós temos que levar gente para lá. Gente que produza e que gere emprego para melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Né? Agora, para chegar nisso também, deputado, depende bastante dessa interação com o governo do Estado, né? A gente sabe aí, teve esse ano, foi bastante criticada aí uma mini reforma tributária que o governo fez, e a gente recebeu aqui pessoas de várias áreas, né, setores, comércio principalmente reclamando bastante, né? O comércio principalmente foi o mais afetado, né? E eu fazia parte de uma comissão do comércio. E eu venho de uma cidade que tem um comércio extremamente forte, é o que movimenta a cidade. E conversando com o pessoal da FEComércio, a gente era um grupo, né, de deputados ali, e nossa senhora, e algumas coisas nós conseguimos, mas foi o setor... A expectativa foi o setor mais prejudicado, sem dúvida nenhuma. Para o ano que vem, então, vocês voltarem a discutir isso e repensar, porque para trazer empresas, indústrias, tem que ter porque vai ter uma reforma, na realidade, vai ter uma reforma tributária a nível nacional. Então, através dessa reforma tributária, tanto é que a gente não queria, assim, muitos colegas lá falavam, não vamos votar nada agora, porque vai vir uma reforma tributária a nível nacional.
Então, dependendo da reforma tributária que vier, alguma coisa pode ser mudada. Principalmente no comércio, eu acho. O comércio, a gente tentou, batalhou, mas aí é democracia, é voto, você não pode fazer nada, né? Para a gente Você encerrar. está lá, você perde ou ganha de acordo com do teu voto, quer dizer, teve coisas que a gente conseguiu e teve situações que foi difícil. E aí, qual a avaliação, então, que o senhor faz do governo Mauro Mendes nesse primeiro ano? Eu, assim, o que eu falo, o que eu tenho falado, pelo menos aonde eu tenho mais atuado, que é na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação e na Cinfra, na Secretaria de Infraestrutura, que eu acho que eles estão conseguindo trazer o privado para o público, a experiência do privado. Então, vários secretários com muita experiência no privado e que não só a experiência, e que eu percebo a atuação prática deles objetiva. Você vai fazer uma reunião, por exemplo, na Cinfra. Ó, eu preciso de uma estrada em tal lugar. Assim, ele fala assim, sabe quanto custa o quilômetro do asfalto? Ah, não sei. Então acabou a reunião, você vai lá, vai estudar, vai ver. Você sabe quantos metros quadrados precisa para fazer uma sala de aula? Quanto é o custo? Ah, não sei, mas não sabe como. Tem que, né? Então a gente vê muita pessoas que têm um conhecimento muito grande de onde estão atuando. Tanto, um exemplo também, na saúde, que a primeira coisa que teve na saúde foi acabar com as OS. Isso dá uma economia para o Estado hoje fantástica, de milhões de reais. A educação, pegou uma educação com 398 escolas em estado precário. Então as pessoas estão, sabe, tanto é que nós estamos fazendo emenda. Eu mesmo, ontem, acabou de assinar a minha emenda, eu coloquei 1,5 milhão de emenda só para a educação. Você entendeu? Para as escolas, aqui um pouco, e na minha região. Quer dizer, então, o resumo que eu faço do governo é que ele tem que continuar nesse caminho, só que ele precisa de uma coisinha, diálogo. Eu acho que o governo está precisando de mais diálogo com a Assembleia. A Assembleia, nós somos votados. Ali é nego de 20 mil votos, 30, 40 mil votos, até 50. Então, são pessoas que são inteligentes, sabem o que querem. Tem 14 deputados novos que estão com muita vontade de trabalhar. Esse dia eu fiz um projeto de lei lá que não sei quem estava presidindo a sessão, falou assim, Nossa Senhora, é o projeto número 1048 desse ano. Nunca na história da Assembleia houve tantos projetos de lei como esse ano de 2019. Ou seja, significa o quê? Que os colegas, os deputados estão trabalhando. Então precisa ter uma proximidade maior entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, um diálogo maior, discutir, não vir coisa de cima para baixo. Vamos discutir, porque a democracia, isso aí faz parte da democracia. Tá joia, deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço, aqui. Estamos sempre à disposição. E mais uma vez, faça esse convite. Sim. Quando eu convidar a doutora, você será convidada para ir lá participar comigo, tá bom? Tá bom, obrigada. Grande abraço a todos. Bom, nós conversamos com o deputado Dr. João do MDB, deputado estadual aqui em Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você pode também acessar, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.